Muito bem, dados os avisos, vamos à palavra de Deus. Amém? Você está preparado aí, coração preparado? Amém? Coloca a mão na altura do coração. Fale assim: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra, e que a tua palavra é a boa semente. Semeia sobre a minha vida a tua santa palavra, porque eu sei que a tua palavra tem o poder de mudar a minha história. Pela tua graça e pela tua misericórdia, eu sei que o Senhor pode me alcançar essa noite, e que o Senhor pode mudar a minha história, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Glória a Deus. Eu peço ao Senhor graça para ministrar sobre esse tema, e eu vou falar sobre uma coisa importante, seria o título dessa mensagem: arrependei-vos e convertei-vos. Amém? Atos 3:19, eu quero ler com você aqui, Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amém? Glória a Deus. Aqui o apóstolo Pedro está trazendo uma palavra, e o versículo 20 diz assim: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Mais interessante é que esse tempo de arrepender-se e converter-se traz refrigério para a nossa alma. Isso é muito importante. A gente, quando pensa em refrigério, a gente pensa logo num momento muito agradável, muito gostoso. Não é assim, irmãos? A gente fica imaginando, e muitas vezes quando você pensa em refrigério, pensa assim numa praia bem, com água azul, bem gostoso, bem calmo, um coqueiro do lado, uma coisa bem tranquila, bem sossegada. Até algumas pessoas tiram férias pensando em refrigério, não é verdade, irmão? Mas na verdade esse refrigério, ele é uma ilusão na cabeça da gente. É bom viajar, é bom se divertir um pouquinho, faz bem. Jesus também permite isso para o crente, amém? Glória a Deus. É bom você sair, é bom relaxar um pouco, mas seria bom se nós vivêssemos todo o tempo de férias. Não sei, esses dias eu vi um irmão falando comigo, disse: pastor, eu aposentei, fiquei 3 meses em casa, fiquei quase doido, voltei a trabalhar, aguentei não, o negócio é tenso demais ficar parado, a mente vazia, não tem o que fazer, fica tudo meio doido. E eu falei: não, voltei, fui lá e pedi para a empresa que ele aposentou para voltar. Aposentado quis voltar a trabalhar, né? Tem muito aposentado que faz um plano, ele aposenta, vai lá para a praia, pega uma casinha lá e fica lá. Que vidão, hein? Que vidão. Ai, que seria bom se não trabalhasse. Mas aquilo tudo é só ilusão, não é o verdadeiro refrigério. Aqui o apóstolo está dizendo que arrepender e converter trará refrigério para a alma. O nosso problema, na verdade, não é um problema fora, o nosso problema é um problema dentro. É dentro de nós que está o problema. Aí, por conta de ser dentro de nós, é que nós temos tantos outros problemas periféricos ao nosso redor, porque nós não temos esse refrigério íntimo. Logo a gente entra em conflito em quase todas as áreas da nossa vida, porque ao invés de desfrutar de uma vida de paz mesmo, e paz com Deus, a gente está em conflito íntimo, e a gente fica se debatendo para um lado, para outro, tentando ver se alguém consegue nos socorrer, nos atender. A gente procura apoios psicológicos, e quando eu digo isso, nos relacionamentos, nas pessoas, a gente procura segurança nas circunstâncias, e quando você vai vivendo, você vai percebendo que nada disso te sustenta, nada disso te segura.
Então eu vou lutar para ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro eu vou ter paz. Olha aí de novo o sentimento, a gente buscando aquilo que na verdade não supre. Se eu me casar vou ser feliz. De vez em quando a gente diz assim, até alguém disse um tempo desse, que cansou de ser feliz, foi e casou, né? Se eu casar eu vou ser feliz. Aí você casa e você descobre que a felicidade não está no casamento. Casamento é uma parte que agrega na vida da gente. Então eu vou trabalhar bastante, vou ter bastante dinheiro, eu vou ter então muita felicidade, muita alegria, muita paz, muito refrigério da minha alma. Aí você atinge aquilo e você diz, o dinheiro também não. E a gente vive criando coisas na vida da gente para poder ter esse refrigério da alma. A palavra de Deus, ela nos indica um caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, e isso me chama muito a atenção. Gosto muito desse versículo da palavra. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus chama tudo para Ele a responsabilidade. Ir a Deus, estar em Deus, viver em Deus, andar em plenitude de Deus, faz toda a diferença na nossa vida de verdade. Mateus diz assim, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Mateus 3:2. A gente tem ouvido falar tanto sobre o reino de Deus, e tem compreendido tão pouco sobre esse tema, porque nós não conseguimos discernir direito o que é de fato o reino de Deus. Aí nós pensamos que o reino de Deus é uma teoria, uma filosofia, reino de Deus é muita coisa que está sendo pregado para muito lado, e o reino de Deus, ele não é bem o que está sendo falado. 1 Pedro 2,9 diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra está dizendo exatamente que Deus me chamou para um outro reino, para uma outra maneira de viver, me tirou das trevas. Que Deus amoroso esse, né, irmãos? Me tirou das trevas e me trouxe para a luz, para a presença dEle, e nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Amém, amados? Que coisa tremenda nós nos tornarmos propriedade exclusiva de Deus. Claro, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E quando a gente começa a entender exatamente essa relação de Deus conosco, você sabe por que nós amamos ao Senhor? Sabe ou não sabe? A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Todo o mérito, toda a glória, tudo está exatamente em Deus, nada absolutamente no homem. O homem não pode oferecer a salvação da sua alma, não pode trazer refrigério para a sua alma, não pode perdoar os seus pecados. Nenhum homem pode fazer isso, tem esse poder ou essa capacidade. Então, o perdão dos nossos pecados, a paz no nosso coração está no Senhor. Amém, irmãos? Marcos 1,15 diz assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quero ler ainda Lucas 3,8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Para Deus não é problema ter filho, mas para se tornar filho de Deus, eu preciso me arrepender. Para entrar no reino de Deus, eu preciso me arrepender. E aqui o texto que nós lemos então, de
Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Coloca para mim, por favor, irmão, Isaías 59, versículo 2. Eu estou introduzindo ainda essa palavra para dar uma fundamentação bem boa para você entender onde que nós estamos indo, tá? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Percebe que ele fala iniquidade, fala pecado? Eu falei hoje de manhã um pouco sobre isso. O que é iniquidade? Iniquidade é aqueles desejos, aquelas coisas que vivem rondando o coração do homem, aquelas coisas que ninguém sabe, ninguém pode ver, só o Espírito de Deus vê, né? Eu olho para a sua cara, você olha para a minha cara, sabe Deus o que é que você está pensando, né? De repente está pensando coisa boa, de repente está com a cabeça aqui, mas a mente viajando, pensando, sabe Deus do quê? E isso acontece. Você está conversando com pessoas, você olha ela por fora, por dentro, só Deus. A iniquidade, ela trabalha dentro. A iniquidade é aqueles desejos ocultos, é aquelas prisões internas, aquelas coisas que estão lá, lutando para destruir você, para derrubar você, para trazer você numa situação em que você seja destruído. A Bíblia diz em João 10:10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O inimigo da nossa alma, ele é real. Ele trabalha contra a tua salvação, contra a tua bênção, contra a bênção de Deus na sua vida. Então nós temos um inimigo, e o que muitas vezes dá base para esse inimigo agir na nossa vida, é a iniquidade. Você está muito ligeiro. Muito bem, é a iniquidade. Porque a iniquidade me separa de Deus. Olha que coisa terrível, irmãos. Aquelas coisas ocultas no meu coração, que não são tratadas, que não são confessadas, que não são deixadas, aquelas coisas que estão lá, elas vão corroendo a minha estrutura interna. Então eu tenho que entender que tanto a iniquidade quanto o pecado me afasta de Deus. Qual a diferença de iniquidade e pecado? Iniquidade é aquilo que está trabalhando dentro, pecado é aquilo que nós colocamos para fora. Para ser bem objetivo. E aqui, exatamente, nós lemos o texto de Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos. São dois processos na nossa vida, para andarmos em comunhão com Deus. Infelizmente, irmãos, as pessoas estão vindo para a igreja e não estão entendendo mais essa mensagem, não estão mais escutando essa mensagem, porque parece que os cultos estão sendo planejados para agradar as pessoas, as mensagens estão sendo pregadas para agradar as pessoas. Não ouso aqui apontar A, B ou C, porque isso não é a minha finalidade, mas existe hoje uma ideia no mundo evangélico, de que você tem que encher a igreja, e custe o que custar, você tem que encher a igreja, e muitas vezes, esse tipo de mensagem que é confrontativa, que é uma mensagem que mexe com o meu íntimo, parece que não se tem muita ousadia para pregar, porque isso pode afastar as pessoas. Irmão, eu estou preocupado de verdade, diante de Deus, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo com a igreja, no Brasil e no mundo. Os cultos se tornaram um ambiente em que vamos juntar povo, e vamos falar o que o povo quer ouvir, e nós precisamos corrigir o curso disso, em nome de Jesus, amém, igreja? Nós temos que aprender a adorar a Deus, e cultuar ao Senhor, com todo o nosso coração. Paulo tem uma preocupação em ensinar o Evangelho de Jesus, em pregar as verdades, as boas novas. Gálatas, no capítulo 4, Paulo está falando com aqueles irmãos, e ele escreve assim: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim,
para que o vosso zelo seja em favor deles. Na versão, na NVI, está escrito assim: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Paulo está falando de um conflito, de uma guerra, de uma manipulação, que já existia naquela época, fazendo com que as pessoas se afastassem dele, porque ele era portador, na verdade, o apóstolo dos gentios, e ele pregava a palavra de Deus para que as pessoas pudessem ouvir a palavra e ser transformadas pelo poder de Deus. Então, alguém aparecia lá, tentando manipular os irmãos, para tirar os irmãos da verdade. Quando você vê o apóstolo João, nas epístolas, na verdade, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João, João tem um trabalho todo elaborado. João prega de uma maneira para exatamente repreender as heresias que estavam entrando no meio da igreja. Interessante isso, como na época dos apóstolos, já existia um trabalho de distorção da palavra de Deus, para confundir a mente do povo. Os gnósticos estavam dentro da igreja, tentando envolver as pessoas, dissuadir as pessoas da verdade para uma outra verdade. E Paulo aqui está tratando desse assunto aos Gálatas. Então ele está falando a respeito de alguém que lá estava tentando dividir a igreja, com discurso, com mensagem, com uma linguagem sedutora. Irmão, infelizmente hoje nós estamos vivendo isso. Uma mensagem que seduz as pessoas, mas não converte as pessoas. Uma mensagem que agrada os ouvidos. Uma mensagem que você sai da igreja feliz e contente, dizendo: agora eu vou vencer tudo, porque é uma mensagem meio voltada para a autoajuda, para a valorização do homem, para tentar colocar o homem numa posição elevada. E é bom ouvir esse tipo de mensagem, faz bem para o ego, alimenta o ego, fortalece o ego, valoriza o ego. Mas Jesus não está querendo que o teu ego seja grande, Ele está querendo matar o teu ego. Você quer seguir-me? Negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Então nós estamos trabalhando numa inversão de valores sutil, dentro da própria obra de Deus. Jesus está muito mais interessado em viver na sua vida e na minha vida completamente, do que você viva intensamente os teus desejos e paixões. Então de repente a mensagem começa a ficar meio difícil de ouvir, porque puxa vida, pastor, eu pensei que Jesus morreu na cruz do Calvário para satisfazer os meus desejos. Não, meu irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a sua alma do inferno. Acho que você não ouviu direito, mas tudo bem. Porque sem Jesus, todos nós vamos ao inferno. Não tem esse negócio, lá na hora o homem vê, o homem lá de cima, não tem essa conversa é muito mal colocada. Nós estamos falando de Deus e nós estamos falando do inferno. Jesus não veio para condenar ninguém, Ele mesmo disse, mas aquele que o rejeitar, já está condenado. Não é Jesus que está condenando, é a condição, porque a mensagem do Evangelho de Boas Novas é para a salvação da nossa alma. Hoje nós estamos ouvindo sobre graça, muito sobre graça. A graça exatamente alcança o pecador, sem ele merecer, sem nada, sem ele ter feito nada, absolutamente. A graça vem, nos toca, nos alcança, perdoa os nossos pecados, nos salva do inferno. Amém, igreja? O que acontece é que nós pensamos que a graça nada exige de nós, mas a verdadeira graça do Senhor
me leva a viver uma vida para Deus, e não uma vida para mim, que é uma diferença muito grande. Nós estamos ouvindo uma pregação da graça por aí, que a graça é para satisfazer o homem. Uma mensagem onde o centro da graça é o homem, quando na verdade o centro da graça é Jesus, é a misericórdia de Deus para transformar a nossa vida. Agora, lógico que um homem que conhece a graça, tem a revelação de Deus, ele vai andar de uma maneira diferente, ele vai fazer para o Senhor com alegria, ele vai servir ao Senhor com amor, ele vai andar na presença de Deus, porque o poder da graça, e quando você entende a graça de Cristo na tua vida, você recebe algo poderoso de Deus, que é a aceitação da nossa vida, mesmo sem merecermos nada. Não é porque você é bom, porque eu sou bom, nós não somos bons para coisa nenhuma, mas a graça nos alcança e nos torna capaz de agradar a Deus. Amém, irmãos? Ah, pastor, tem que fazer certinho as coisas para ser salvo. Não, a salvação é pela graça. Agora eu tenho que permanecer na graça, já é uma outra história. Porque permanecer na graça vai depender da minha caminhada com o Senhor, o meu andar com Cristo. Ah, eu recebi a graça e continuo andando do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, quando eu quero, faço como eu quero. Não, a graça, ela me constrange de tal maneira, que a única coisa que a gente deseja, alguém alcançado pela graça, é servir a Deus de todo o coração, é estar apaixonado pelo Senhor, é amar a verdade da palavra, é viver para Deus. Amém, irmãos? O que é arrepender? Isso segundo o dicionário em grego, tá, irmãos? É mudar a mente. Mudar a mente para melhor. Mudar o coração. Transformar o coração. É quando você se depara que algo que você está fazendo não está legal. Isso é arrepender. E o que é converter? Interessante. É retornar para o louvor do verdadeiro Deus. É retornar para voltar a amar a Deus e a obedecer a Deus. Isso não sou eu que estou escrevendo. É o amor pela sabedoria e pela retidão que vem do Senhor. Isso é converter-se. Eu estou andando sempre nesse caminho, e de repente, eu sou alcançado pela graça, a graça me toca, ela me convence que eu sou pecador, a graça alcança meu coração, e diz, Deus tem feito por você o que você não pode fazer, Ele salva a tua alma, e você quando é tocado por essa graça, você entende uma coisa, eu não posso mais andar nesse caminho, eu agora vou andar na direção de Deus, eu vou mudar a minha maneira de viver, eu vou andar para agradar ao Senhor, para amar ao Senhor, para declarar a minha gratidão e o meu louvor a Deus. Isso é conversão. Tem muita gente que tem Jesus até um ponto. Nós ouvimos muito sobre isso. Venha como estou. Eu venho como estou. Ótimo, e é exatamente isso. Você vem do jeitinho que está para Jesus. Jesus, a Bíblia diz que Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Quando nós ignoramos a salvação, ignoramos a Cristo, ignoramos aquilo que Deus pode fazer por nós. Nós ignoramos até então, Ele não leva em consideração, mas a partir do momento que nós deixamos de ignorar, começamos a conhecer a verdade, eu começo um processo na minha vida. Agora, o que eu vou fazer com essa salvação que eu recebi pela graça, é um compromisso que eu tenho que ter. Não existe essa coisa de que Jesus me salva para eu continuar vivendo como vivia antigamente. Qual o motivo disso? Se Jesus salvou você,
se Jesus perdoou seus pecados, se Jesus entrou na sua vida, qual o objetivo de manter a vida como era antes? Para que a salvação? Que incrível isso! As pessoas pensarem que depois que vem para a igreja pode continuar com a vida velha, com comportamentos antigos, com a vida como era antes. Parece que nunca leram o que está escrito nas epístolas paulinas. A pessoa acha que pode e que não tem problema, não faz mal continuar com a vida velha. Não, irmão, a graça exatamente me dá a capacidade de ser nova criatura em Cristo Jesus, amém, irmãos? Agora, se eu sou novo, e quando você vai estudar de uma maneira profunda essa questão que Paulo escreve aos Coríntios sobre nova criatura, você descobre uma coisa tremenda. É que aquele momento quando você nasceu de novo, que Cristo entrou na sua vida, você recebeu uma nova natureza. O que é isso, pastor? É como se você pudesse ter realmente, ser gerado de novo, numa nova pessoa, um novo gênero humano. A gente tem ouvido falar tanto de gênero para lá, gênero para cá, mas numa boa teologia você vai encontrar isso. É que, como se você agora fosse um novo gênero, e a Bíblia disse para nós, que agora nós somos nação santa, nós somos um povo diferente, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, a nossa vida não é mais a mesma vida. Infelizmente as pessoas estão decepcionadas com os crentes por aí, porque hoje parece que está se pregando uma mensagem que o crente tem que ser igual ao mundo, e a verdade é que o verdadeiro crente, ele é diferente do mundo, ele é luz no meio das trevas, e parece que estão pregando uma graça, em que você recebe a graça, mas pode continuar sendo trevas. Oh, irmão, não tem como, é impossível. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, mas a graça superabundou para transformar a sua vida, para transformar a minha vida. Eu começo a conhecer um Cristo vivo, poderoso, verdadeiro, não um evangelho acomodado ao mundo, adaptado ao mundo, falando a língua do mundo. Não, irmão, não é essa a mensagem de vida nova que Jesus traz. Eu preciso compreender o que a Bíblia me diz sobre isso. Arrependimento, o que é arrependimento? Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Arrependimento é quando eu me volto para Deus. Jesus me toca e eu me arrependo da miséria, da maldade, da podridão do meu coração, e retorno para Deus. Quanto pecado oculto na vida das pessoas, quanta coisa enrustida, quanta maldade, quanta pornografia, quanta coisa que não presta na vida do crente, e o crente está dizendo, acha que está tudo bem. Não, irmão, o arrependimento é quando eu olho para o Senhor, olhai para mim e sede salvos. Quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o sacrifício na cruz do Calvário, quando eu entendo que Jesus morreu por tudo aquilo que não prestava no meu coração. O arrependimento é ordenado por Deus. Apocalipse 2,5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Alguém tocado por Deus, olha para mim, irmão, que o negócio é muito sério. Alguém tocado por Deus, quando você se converte, você lembra o dia que você aceitou Jesus no seu coração? Lembra ou não lembra? Lembra ou não lembra? Espero que você lembre, para não esquecer desse dia nunca. Eu me lembro como se fosse hoje, irmão. Eu fiquei apaixonado por Jesus. Lembra quando você ficou apaixonado pela tua esposa? Deixa, não precisa responder. Eu me lembro que eu fiquei apaixonado por Jesus. Eu estava tão constrangido, eu estava tão
tão apaixonado por Jesus, irmão. Eu queria orar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Quando é que tem culto, gente? Quando é que tem culto? Eu queria estar na igreja, eu queria transformação da minha vida. Eu era novo de tudo, mas tinha tanto pecado acumulado. Eu fico imaginando um cara com 40, 50 anos, o que não tem, né? Eu queria estar na casa do Senhor. Mas vai passando o tempo, parece que a gente vai ficando meio cascudo. A gente vai perdendo a paixão por Jesus, e nós vamos deixando meio de lado a fé, a alegria, o entusiasmo, o contentamento, e nós começamos a achar defeito. Já viu acontecer isso com alguém, pelo menos? Não precisa ser você. Alguém, você já viu acontecer ou não? Vocês não estão aí hoje, não? Vocês não querem participar do culto? Que povo mais interessante. Vocês já viram acontecer isso alguma vez, sim ou não? Me ajuda aí, irmão. Glória a Deus, obrigado. Aí aquele irmãozinho estava animado, daqui a pouco parece que vai esfriando. E tem aqueles que vão consolar ainda, bate no ombro assim, fica tranquilo, irmão, é assim mesmo. Eu já fui fogo assim, agora não, agora você vai acostumando e tal. Os consoladores, consolador de velório, sabe como é que é? O cara está morrendo e o cara está batendo nas costinhas dele, morra mesmo, morra, irmão, morra. Como tem gente para apoiar o fracasso espiritual, já percebeu isso ou não? Como tem gente dentro da igreja, que ao invés de dizer assim, irmão, também tem que me converter, eu tenho que voltar às obras do primeiro amor, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que me encher da presença do Senhor, eu tenho que viver uma vida de fogo, da presença, da glória de Deus. O cara diz, não, meu irmão, fica tranquilo, é assim mesmo, eu já passei por isso. Então tem que se converter de novo, né? O arrependimento é aquilo que Cristo veio chamar aos pecadores. Mateus 9,13 diz, ide porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que Jesus veio fazer? Pastor, eu pensei que Jesus veio me trazer uma... Desculpa, eu vou ironizar um pouquinho. Mas não é assim, é só o jeito de falar. Pastor, eu pensei que Jesus veio trazer uma bênção para mim. Não, irmão, Jesus não veio trazer uma bênção para você. Mas para que Jesus veio então? Não é para me dar uma casa nova, um carro novo? Não. Isso não é a função do Senhor. O que Jesus veio fazer, Ele veio falar para o pecador, olha, eu quero que você se arrependa dos seus pecados. Que você entenda que tudo aquilo que você tem feito, que você acha que é justiça, que é coisa certa, que é isso, que é aquilo, não vale nada diante do Pai. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E é tão ruim, irmão, quando a mensagem vem na mente da gente equivocada. As pessoas, e isso é culpa nossa mesmo, dos pastores, é nossa culpa. Você vem fazer uma campanha que você vai receber uma bênção. Você vem não sei o que você vai receber uma bênção. Você vê isso que... E as pessoas começam a fazer barganha com Deus, sem entender o que é de fato que o Senhor Jesus fez na cruz. Porque não tem barganha aqui, irmãos. Jesus me salva, perdoa, porque Ele me ama. Simplesmente Ele me ama. Apesar de mim, Jesus me ama. Apesar de você, Jesus ama você. Mas Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, que você pare com isso, que você converta o seu coração. Mas esse arrependimento, ele tem que vir de dentro. Olha aqui o que Paulo nos diz aqui em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. É interessante, porque muitas pessoas, elas confundem remorso com arrependimento. Remorso é mais ou menos assim, puxa, eu fiz errado, pisei no tomate, meu Deus, isso vai dar complicação, hein? E agora? Agora tem as consequências do que eu fiz.
Se descobrirem o meu pecado, estou perdido. Se alguém se der conta do que eu fiz, eu vou perder o emprego. Meu Deus, perder o emprego. Não posso deixar que ninguém descubra isso. Eu tenho que camuflar, esconder, dar um jeito nesse negócio. Eu tenho que ocultar o cadáver. Mas, que nem Moisés. Moisés mata o egípcio e enterra ele na areia. Irmão, tudo que é enterrado na areia, o vento sopra e vem para a tona depois, e você vai perceber que vai ser descoberto. A tristeza, segundo o mundo, produz morte, porque ele não é verdadeiro arrependimento, ele não tem restauração, só tem acusação. Mas o arrependimento, segundo Deus, aleluia, produz salvação para a nossa alma. Porque quando eu me arrependo diante de Deus, irmão, e Deus considera um coração arrependido e quebrantado. Salmo 51, quando Davi peca, é impressionante, Davi adultera, Davi manda matar Urias, Davi faz tudo errado. Mas quando Davi é confrontado, ele entra em quebrantamento, ele chora na presença de Deus. Ele falou: Senhor, não me deixe, Senhor, nessa tristeza, que a alegria da salvação não fuja de mim, Senhor. E ele pede: Senhor, me restitui. E ele não estava pedindo nada de bens, nada de nada, ele estava pedindo que fosse restituído na vida dele a comunhão com o Senhor, a intimidade com Deus. Davi estava preocupado com a salvação da sua alma. A gente vai conduzindo a alma da gente de qualquer jeito por aí. Vamos ver o que dá, irmão. Sabe o que dá quando você morre sem Jesus? A Bíblia é clara, você vai para o inferno. Mesmo que tenham dito para você que você é bonzinho, você não é, eu não sou, nós não somos. Nós somos salvos, lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus, que nos leva para a presença do Pai. Isso é algo que Deus faz. Mas quando somos tocados por Deus, para que tudo isso aconteça, eu preciso me arrepender. Atos 2,38 diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Arrepender-se é necessário. Arrependimento é necessário. Reconhecer que o caminho que nós estamos vivendo não é um caminho de salvação muitas vezes. Que certas práticas, que certas coisas não agradam a Deus. Irmão, não procure mensagens, não procure pessoas que queiram passar a mão na tua cabeça e te agradar. Falar: não, você é bonzinho, Deus te ama assim mesmo, você é um cara legal. Cuidado com isso, querido. Se isso não traz mudança na tua vida, se isso não traz transformação no seu caráter, se isso não muda nada, essa mensagem é perigosa, ela é sedutora. O Evangelho não é sedutor, irmão. Entenda isso, o Evangelho não tem que fazer nada para nós, já foi feito tudo na cruz do Calvário. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Morreu para a salvação da minha alma. Um dia alguém me perguntou sobre uma prática, uma coisa, e a pessoa estava muito interessada em vir para a igreja. Chegou para mim e falou assim: pastor, como é que eu faço para entregar o dízimo? E me falou do assunto. Eu falei: meu irmão, estou preocupado com o teu dízimo não. Estou preocupado com o teu dinheiro, estou preocupado com a tua alma. Se você continuar nessa vida que você está levando, você vai para o inferno. Aí ele me olhou, e ele veio meio querendo me comprar com o dízimo dele. Aí, pastor, e o dízimo dele, olha, um bom dízimo, viu? Não, eu estou falando de bom mesmo. Um dízimo dos 10 mil por mês, mais ou menos. Como é que eu faço para entregar o dízimo? Meu irmão, eu estou preocupado com a tua alma, não estou preocupado com o teu dízimo. Porque, irmão, o que adianta ter um monte de dizimista na igreja indo para o inferno? Faz bem para o caixa da igreja.
mas eu vou ter que prestar conta diante de Deus. Porque a palavra de salvação exige da igreja arrependimento verdadeiro. Algumas características sobre arrependimento. Primeiro, humildade. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu tenho que ter humildade para poder me arrepender. Eu tenho que entender que o que eu estou fazendo não é o que agrada a Deus. Eu preciso ajustar a minha vida à vontade de Deus. E isso é uma coisa pessoal. Não é eu que vou dizer para você, está errado aqui. Não, escute o Espírito Santo, ouça a palavra, vê onde está errado, o que precisa ser consertado. Aqui em 2 Crônicas está dizendo exatamente que o Senhor vai começar a ouvir a minha oração. Os olhos dele vai se voltar para mim. Que coisa tremenda isso, irmão. Você imaginou Deus considerando o teu arrependimento verdadeiro, onde você decide parar com aquelas coisas e se arrepender no íntimo primeiramente, vem aqui no coração e você diz: eu vou te servir, Senhor, eu vou andar na tua presença, eu vou te amar porque o Senhor me amou, eu vou andar segundo o teu coração, eu vou fazer aquilo que te agrada de verdade. Não porque alguém está impondo, porque você está arrependido. Não é diante do pastor Toninho, não é diante da igreja, irmão. Você tem que se arrepender primeiramente diante de Deus do mau caminho que está andando. Se você quiser ver alguma coisa de Deus na sua vida, tem muito crente dentro da igreja, cantando na igreja, batendo palma, fazendo até oração dentro da igreja, mas com uma vida íntima, secreta, e perguntando: por que será que Deus não me ouve? Porque Deus não ouve pessoas que não se arrependem de verdade. Será que não tem jeito para mim? Tem, é só se arrepender. Amém? Mais uma característica de alguém que tem arrependimento. Esdras 9,6 diz: disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Sabe o que acontece quando existe um verdadeiro arrependimento? Você está em crise, você está confuso, você quer se voltar para Deus de verdade, você quer servir ao Senhor. Tem uma realidade, irmão. Parece que está acontecendo o seguinte: você não pode mais falar sobre essas coisas com os irmãos, porque deixa os irmãos tristes. Mas o verdadeiro arrependimento gera tristeza mesmo. Deus está sentindo nojo da igreja, está cheirando mal o pecado do povo. Pastor, mas Deus não nos ama? Claro que Deus nos ama, irmãos, mas Ele quer que nós nos arrependamos. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, mas isso é um processo que eu terei que passar na presença de Deus. Eu tenho que olhar para a minha vida e sentir vergonha, confusão por conta do pecado. Agora deixa eu lhe falar como é verdade isso. Quando a pessoa está no pecado, ela fica confusa mesmo, ela fica perdida, ela fica em crise, ela fica... Por quê? Porque não está em paz com Deus, e o coração fica agitado de um lado para outro, e a coisa complica cada dia mais e passa. E é impressionante isso, como as pessoas que estão perturbadas de espírito, por falta de paz que vem de Deus, elas se comportam de uma maneira totalmente perdida, a mente agitada, o coração agitado, a alma desesperada. Por quê? Porque tem alguma coisa que não está agradando a Deus.
que quando você conhece o Evangelho e conhece a verdade, isso se torna um pouco mais acentuado, porque você já tem o Espírito Santo trabalhando. O verdadeiro arrependimento tem que ter confissão. Levítico 26:40 diz: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessaram que andaram contrariamente para comigo. Deus está falando: olha, se vocês fizerem isso, depois você vai ler o resto do texto, eu vou resolver essa situação, eu vou mudar essa história. Amém? O arrependimento gera oração. 1 Reis 8:33, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti nesta casa, Deus vem em socorro. Amém, irmãos? Mas a verdadeiro arrependimento tem abandono do pecado. Quando eu me arrependo de verdade, eu deixo o pecado na minha vida de lado. E me parece, pela observação, pela experiência, pelo tempo do Evangelho, que as pessoas não querem mais se arrepender e deixar o pecado. As pessoas estão procurando, e espero, oxalá, que você não seja dessas pessoas, procurando uma mensagem que acomode o pecado na sua vida. Eu já preguei sobre pecado muitas vezes. Pecado ele gera destruição na vida do crente. Você quer ver um crente indo bem, caminhando em vitória? Ele vai ter prova, ele vai ter luta, ele vai ter objeção, vai ter dificuldade, mas ele vai vencer uma por uma. É o crente que decide andar na presença de Deus. O crente que decide realmente viver para Deus. A vida dele vai mudando, vai sendo transformada. Na tua igreja eles pregam isso? Não, não prego. Na tua igreja? Não precisa pregar. A verdade é que quando você decide andar com Deus, o Espírito Santo que habita em você, que mora no teu coração, ele vai te ensinar, ele vai te repreender, ele vai horas, vai te acusar. Sim, ele vai apontar onde é que está o erro, vai dizer, está errado. Horas ele vai dizer para você, beleza, vai por aí mesmo. Sai desse caminho, vai para o outro lado. Para com essa prosa, com essa conversa. Fala outra coisa, muda a maneira de falar. Porque o Espírito Santo trabalha para levar-nos, eu e você, para a presença de Deus. Irmão, toda vida que o Espírito Santo fala, e ele fala, amém, irmão? Ele tem um objetivo, tem um propósito, que é nos levar para a presença de Deus. A palavra de Deus quer que eu e você andemos na presença de Deus. Amém? Amém? Então eu posso decidir simplesmente, não, eu quero andar do meu jeito. Quero andar do meu jeito, vou fazer a minha vontade. Vou fazer aquilo que eu acho que está certo. Eu não vou ficar me preocupando muito com... Não, eu quero só andar do jeito que eu quero fazer minha vontade. Muitas vezes a minha e a sua vontade é totalmente contra a palavra de Deus. Eu gostaria que ninguém me olhasse torto. Não, irmão, problema de consciência é grave. Quando a gente está andando em caminho errado, a nossa própria consciência nos repreende, nos confronta, aponta onde está errado, dentro de nós, não precisa de ninguém. Essa igreja não me ama. Não tem nada a ver com a igreja não amar. Se eu não estou legal, se eu não estou bem, se eu não estou tranquilo na presença de Deus, qualquer coisa me acusa. Você está me entendendo bem, querido? Eu tenho que andar em paz. E a coisa melhor que existe na nossa vida é andar em paz, andar bem. Você não acha que isso é bom? Você andar em paz. Esses dias
falaram, não sei o que falaram aí, pastor, e o senhor não está preocupado com isso? Eu falei, eu não. Não, pastor, não. Estou em paz, irmão, estou com a consciência tranquila, sinto paz no meu coração, estou tranquilo, estou em paz. Ah, tá. Isso é um remédio para a tua alma, irmão, quando você se arrepende, quando você ora, quando você pede perdão, é um santo remédio para a tua alma. Aí o diabo chega a te acusar, você, não, eu não, diabo, eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus, eu ando na presença de Deus, eu não sou perfeito, mas eu sou um homem temente ao Senhor, eu ando diante do Senhor. Salmo 128, fala sobre os nossos filhos e os nossos netos, e ele fala, aquele que teme ao Senhor, aquele que é servo do Senhor, irmão, que coisa tremenda, você pode poder dobrar o teu joelho e orar pela tua família, como servo de Deus, que coisa tremenda. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, é isso que o arrependimento gera dentro do nosso espírito, uma condição confirmada pelo Espírito Santo, que nós somos servos de Deus, que nós andamos da presença de Deus, e nenhum demônio vai nos acusar, ninguém vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus, e você olha e está todo mundo até querendo falar mal de você, não tem problema, pode falar. É duro a gente ser acusado injustamente, não é verdade? Aquele homem arrependido, aquela mulher arrependida, quebrantado diante de Deus, muitas vezes o diabo vai tentar apontar o dedo, acusando injustamente, mas você está diante do Senhor, e você vai dizer, ei Senhor, Tu és o meu Deus, a minha fortaleza, o meu refúgio, a quem temerei? Segredo na vida do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, um coração arrependido, quebrantado, humilhado diante de Deus. Aí pode vir demônio, pode vir capeta, diabo, bruxaria, feitiçaria, seja o que for, comentário, calúnia, maldição, o que vier, não vai prevalecer contra o escolhido de Deus, porque você está andando diante de Deus com o coração limpinho. Pastor, mas eu não sou perfeito. Não é questão de ser perfeito, é questão de estar na presença de Deus, arrependimento gerado por quebrantamento, por estar na presença de Deus, você quer andar diante do Senhor, você quer fazer o que é certo. A Bíblia não está falando de ser perfeito, porque você nunca vai ser perfeito, você pode ser perfeito para uma meia dúzia, e imperfeito para centenas de pessoas. Tem gente que vai gostar de você, tem gente que vai te odiar, só pelo que você tem no teu coração, o Espírito Santo, porque o Jesus que habita no teu coração, e que muitas vezes não está no coração de outras pessoas, vai confrontar o que está no coração dela, isso é natural. Se alguém te perseguir, por você temer ao Senhor, dá glória a Deus, irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando nós somos perseguidos injustamente, o que significa isso? Sem motivo, sem razão. Não dê razão para o diabo, não dê razão para ninguém, no aspecto de dar motivo para ele falar de você com razão. Tenha uma vida de tal maneira, que você seja reconhecido como um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. E pastor, o que é conversão? Como é que ela acontece? Pela palavra de Deus. Um dos tópicos é pautado pela palavra de Deus. Salmo 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. A Bíblia tem que ser a minha pauta e a tua pauta de vida com Deus. Eu não tenho que procurar apoio, refúgio em mais ninguém quando se trata de uma vida com Deus. Eu tenho que pautar a minha vida pela palavra de Deus. Está escrito aqui, estou vivendo, não estou vivendo, tem que acertar.
Ah, mas eu acho. Ninguém está querendo nem preocupado com o que você acha. Nós estamos falando que é através da palavra de Deus que nós temos que viver. Ah, pastor, eu não sei porque as coisas não vão bem. Você está vivendo pela palavra? Aqui está falando da lei do Senhor, da palavra. O judeu aquele radical, o judeu radical tem mais de 600 mandamentos, e eles declaram, nós não conseguimos cumprir esses mandamentos. É tudo cheio de rito, de norma, de lei, de conduta. E quais são os nossos, pastor? Ama a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume toda a lei. Amar a Deus, pôr Deus em primeiro lugar. Como é que eu coloco Deus em primeiro lugar? Conhecendo a Deus. Como é que eu conheço a Deus? Pela sua palavra. Me manda amar a mim mesmo. Eu tenho que entender que Deus me fez e que Ele está trabalhando na minha vida. Você entende isso, irmão? Que você e eu, nós não somos perfeitos, mas estamos num processo diante de Deus. Aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia do Senhor. Está lá em Filipenses. Deus está trabalhando na sua vida. Irmão, fala para o irmão do seu lado, Deus está trabalhando na sua vida. Agora diga para ele assim, ó, e está trabalhando na minha também. Diga, você não é perfeito, e eu também não sou. Vamos andar junto? Amém? Porque Deus está trabalhando, irmão. Deus está trabalhando, tenha paciência, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando com teu irmão, está trabalhando com você. Deus está trabalhando conosco, não fique esperando perfeição dos outros, porque você não é perfeito. Ai, o irmão falhou comigo, perdoa logo o irmão, perdoa ele. Um coração arrependido diante de Deus entende esse princípio, sabe por quê? Porque ele não aponta o dedo para os outros, ele se enxerga primeiro. Um pastor que eu conheci, ele diz assim, irmãos, vocês que são podres assim que nem eu, ele fala, nós somos tudo podre por dentro, e a verdade é essa. O arrependimento aponta para uma coisa tremenda, que é o reconhecimento pessoal de quem eu sou, e a conversão confirma isso. Faz um autoexame antes de apontar o dedo para os outros. Conversão não fica metendo o dedo na cara do teu irmão. Tem hora que é difícil de lidar com o pecado do irmão, sabe por quê? Porque também a gente se julga capaz de fazer a mesma coisa que ele faz. Ninguém disse amém, né? Então a gente fica apontando o dedo para os outros, mas nós somos capazes de fazer igualzinho ele faz, ou até pior do que ele faz. O arrependimento verdadeiro me faz o quê? Me faz entender quem eu sou. Eu já confessei isso na igreja, quando era recém-convertido. Deus me usava tanto, irmão, mas Deus me usava. Eu cheguei a um ponto que eu achei que eu já estava quase como vice-deus, assim. Novo, neófito, novo na fé, burro, para valer. Estou falando de mim, não estou falando de ninguém não, estou falando de mim. Eu já achei que eu era bom, e que eu era o cara, entendeu? Eu já comecei a olhar para os outros assim, já ficava lá, pecador. Aí passou um pouquinho tempo, eu pisei na jaca. Tinha um amigo meu que apareceu lá, um cara boa pinta. De repente estava lá sentado com ele no barzinho, bebendo uma cerveja. E hoje os crentes dizem, nada a ver, não tem problema, não faz mal, faz muito mal. O cara do mundo, sentado comigo, ele falou para mim assim, poxa vida, agora que eu pensei que eu ia ter um amigo de verdade, temente a Deus, que ia me ajudar a sair desse buraco que eu estou, está aí você bebendo cerveja comigo. Eu falei, toma seu burro. Irmão, eu fiquei acabado, fiquei arrasado. Qual era o meu problema? Eu estava metendo o dedo na cara das pessoas. Deus usa um pouquinho o cara já se acha Moisés. Eu sou
Abraão, seu tontão. E muitas vezes na igreja, a gente age desse jeito. O irmão está ali, ele falhou, então, pedra nele. Não, irmão. Nós não podemos concordar com o pecado de ninguém, porque Jesus não concorda com o nosso pecado. Mas nós temos um coração que é sujeito às mesmas coisas que o meu irmão. Então eu tenho que ter misericórdia dele, tenho que orar por ele, tenho que abençoar ele, tenho que estender a mão para ele, tenho que ajudar o que eu puder. Amém? Isso é igreja. Não é essa coisa melosa, não. É consciente, é racional. E ajudar não quer dizer que você só vai passar a mãozinha na cabeça dele, porque isso também está errado. Você vai chamar ele e vai dizer: ô irmão, peraí, está errado aqui. Quem é você para me julgar? Não estou te julgando, não estou nada. A palavra de Deus diz. Conversão tem a ver com reflexão pessoal. Salmo 119, versículo 59. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Amém? Lamentações 3:40 diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Sabe o que é isso? Esquadrinhar é colocar no esquadro aquilo que está fora de direção, aquilo que está errado. É eu que tenho que olhar para dentro de mim. Irmão, se você tem sabedoria, e eu creio que você tem muita sabedoria, você não precisa ficar batendo cabeça, acerta o teu caminhar. Irmã, por favor, não precisa ser o Espírito Santo na vida do seu marido. Marido, não precisa ser o Espírito Santo na vida da sua esposa, porque o Espírito Santo ele é por ele mesmo, não precisa da tua ajuda. Fica lá metendo o dedo na cara do seu marido, como se agora você tivesse, e você fosse. Não, para com esse negócio, deixa Deus trabalhar. Olha primeiro o teu caminho, vê a tua vida, onde você precisa melhorar. Isso é conversão. O que é conversão, pastor? Conversão é mudar a direção. Está errado? Muda. Eu não consigo. Para com essas desculpas bobas, irmão. Deus te capacita para isso. Deus capacita você a melhorar. O Espírito Santo trabalha na sua vida. Amém? Antes de sair criticando, condenando, julgando. E hoje tem uma moda desse negócio. A minha igreja é melhor do que a sua igreja. Se tem alguém que é melhor, tem alguém que é pior. Você está julgando alguém, está condenando alguém, está enquadrando alguém. Estão me escutando? Onde que eu preciso melhorar? O problema sou eu, não são os outros. O que eu tenho que fazer com a minha vida, com a minha caminhada? Eu tenho que mudar. Se você acha que não deve, problema seu. Mas Romanos 12:2 diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Se eu não me converter, meu irmão, se eu não me transformar, porque o Espírito Santo transforma, claro que ele transforma, ele é o agente de transformação, mas ele vai precisar que eu me posicione, e isso ele não pode fazer por mim. O Espírito Santo não pode falar para mim mesmo que eu tenho, fazer o que eu tenho que fazer. Não, ele não vai fazer isso, ele vai me tocar. Você tem que mudar, porém eu tenho que decidir o que é que eu vou fazer nessa mudança. Eu não sei, eu não consigo, pastor. Que desculpa é essa? Como é que existe conversão? Como é que ela funciona? Pela graça. Atos 11:21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. É pela graça. Eu tomo atitudes e atraso o Espírito Santo. Lógico que em primeiro nível, em primeira instância, o Espírito Santo é que está trabalhando, mas logo na sequência, eu coopero com o Espírito Santo na mudança da minha vida. O Espírito Santo fala: vai, cara, para com isso, não anda por aí não, veja, olha só, olha, você está se afastando, e o Espírito Santo está lá trabalhando, ele trabalha no coração da gente, mas a gente sai vozinha, sai, fica soprando. Eu me lembro dessa experiência, irmão. Tinha vezes que logo recém-convertido, eu tinha aceitado a Cristo recente, e o Espírito Santo falava comigo assim: não vai por aí não,
Nossa, para com isso, que voz estranha. Eu repreendendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo falando comigo, você vai se estrepar, cara. Ele não falava assim exatamente, eu entendi assim. Mas eu estava teimoso. Irmão, com a questão de sabedoria, a graça toca a tua vida e te torna consciente que você precisa mudar. Agora, aquele caminho é um caminho que sempre derrubou você. Por que você vai passar por ele de novo? Foge dele. Foge. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Eu é que tenho que fugir. Se dá tudo errado por aqui, por que eu vou teimosamente voltar para aquele ciclo de destruição, aquele ciclo vicioso que me afasta de Deus? Puxa, pastor, mas eu tenho uma amizade tão legal com... Tem um cara que, nossa, aquele cara é o cara, pastor. É? Mas quando você está com ele, o que acontece? Quando estou com ele, o negócio fica tenso, hein? Eu tenho que voltar em casa e fazer uma desintoxicação espiritual. Mas para que você está indo lá? Aquele é muito legal, mas ele está te levando para onde? Conscientemente. Conscientemente você tem que tomar atitude. Esse caminho não é bom para mim. Essa amizade não é boa, esse comportamento não é bom. E você tem que mudar para ver Deus te abençoar. Isso é conversão. O Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que dá condição para isso. Atentai para, Provérbios 1, 23, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Aí coisa da minha cabeça, não, é o Espírito Santo que está falando contigo. Mas ninguém está vendo. Por que eu estou ouvindo essa voz? Porque o Espírito Santo está vendo. Ele conhece você. Eu me lembro, irmão, eu tinha uma moça lá que eu gostava na igreja. Não, cadê a pastorinha? Ela foi para lá? Posso falar? Ela sabe todas essas histórias, estou brincando. Mas eu queria acertar. Eu me lembro, a moça estava muito interessada, sabe, eu era bonitão, mas, ai meu Deus, era só pele e osso. Feio de doer, mas ela estava interessada, tinha terminado a faculdade dela, ganhava bem, eu também ganhava bem, e ela queria namorar comigo, eu era o galã, só que não. Eu entrei no meu quarto, dobrei o meu joelho, e eu queria saber o que Deus pensava disso. Comecei a orar e falei, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Eu quero a tua direção e não a minha. Eu quero fazer aquilo que o Senhor, que tem o poder e a capacidade de ver no além. Eu quero que o Senhor me dê a direção. Sabe o que o Espírito Santo falou, né? Claro, estou casado com a pastora. Ele disse para mim, não é minha vontade. Falei, Senhor, se não é a tua vontade, hoje mesmo eu resolvo isso. Se você for sincero com Deus, irmão, e você falar com Deus de verdade, Deus vai falar com você. Não precisa ninguém puxar a tua orelha, não precisa de discipulado, não precisa nada disso. Ainda que o discipulado é importante, é bom, caminhar com alguém, é muito abençoador, mas o Espírito Santo vai falar contigo, ele vai falar, por aí não, meu. De vez em quando o Espírito Santo vai usar a esposa, mas não quando ela quer dar sermão, entendeu? Ela simplesmente, você está conversando e sai uma palavra, e você lá no teu íntimo, Deus está falando comigo. O Espírito Santo nos leva a tomar atitude, agora a decisão é minha. Conversão é uma coisa necessária. Mateus capítulo 18, versículo 3 diz assim, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Se eu não me converter,
eu não vou entrar no céu. E aí que está a coisa. Eu tenho visto as pessoas pregarem que os crentes estão fazendo as coisas para fazer uma barganha com Deus, porque, não. Estão confundindo o que os crentes estão dizendo e estão crendo. A Bíblia diz que se eu não me converter, eu não entro no céu. Simples assim, não tem nada que explicar aqui. Já está explicado. Se alguém apresentar a porta larga para você, desconfie, isso não é porta do céu. A porta continua estreita, o caminho é estreito e a porta é estreita. E a porta não foi reformada, ela não foi ampliada. Tem gente tentando fazer uma porta mais larga, para você entrar de qualquer jeito. Não, para entrar no céu não é de qualquer jeito. Ou você ajusta-se, ou você se converte, ou você muda o teu caminho e entra no céu. Mas pastor, a graça não me salva. Salva, mas para você entrar no céu você tem que se converter. Simples assim. Ficar inventando o converseiro da Bíblia que não existe. Nós temos que ser objetivos. Eu tenho que abandonar o pecado. Amém. Eu tenho que mudar de direção. Quando a pessoa diz assim, eu não consigo, na verdade ela está dizendo, eu não quero. Porque Deus te capacita para conseguir, aí que está a graça. A graça se move, se manifesta, nos capacitando para vencer o pecado, para ter uma nova vida, porque é assim que Deus quer. Eu simplesmente tenho que responder ao toque da graça e dizer, eu vou mudar de atitude, eu vou mudar de direção, eu vou caminhar na presença de Deus. Tem coisa na tua vida que você não precisa, ninguém precisa explicar para você. Você começa a andar por aquele caminho, você já começa a ver as desgraças vindo. E vem, irmão, vem. Ah, nada a ver, pastor, nada a ver. Então continua esse estrepe todo. Porque tem gente que só aprende com a testa. Não é verdade? Tem que dar cabeçada para tudo quanto é lugar, depois tem que voltar lá no começo, refazer o processo todo, e aí, dá mais trabalho. E quando na verdade a Bíblia quer que nós entendamos uma coisa, eu preciso me arrepender e me converter, só isso. Não tem que complicar nada, irmão. O amor de Deus é assim. A mão de Deus está estendida, o poder de Deus é sobre nossa vida. Eu só tenho que reconhecer. Puxa, está feia a coisa, eu preciso mudar. Ah, é o pastor que está falando. Não, é uma palavra de Deus que fala. A vida cristã é muito simples. Quando eu estou disposto a obedecer a Deus, é muito simples. Não tem muito argumento. Irmão, eu era um perdido, perverso, terrível. Não tinha nada de bom na minha vida, nada prestava. Meus pensamentos eram terríveis, a minha mente era, puxa, que nojo. Meu coração era terrível, perverso. Não tinha nada de bom em mim, irmãos. Aí um dia Jesus bate na porta e diz, quero entrar. Você deixa entrar? O que o Senhor quer comigo? Quero mudar a tua vida. Eu fiquei no banco de trás da igreja razoando, pensando, mudar minha vida. Pensei na hora, vou perder meus amigos. Aí pensei também, mas esses amigos também, Eu fiquei pensando naquela hora que o Senhor está falando comigo, eu quero entrar na tua vida. Eu falei, mas o Senhor quer entrar na minha vida? Mas eu não presto. Quero entrar na tua vida. E eu fiquei razoando. E o pastor estava lá fazendo um apelo, venha, você que quer aceitar Cristo, você que quer receber Jesus na sua vida, você que quer mudar de vida, você que quer ter uma transformação no teu coração. E eu escutava e escutava a voz dentro de mim reverberando. Será? O que vão pensar de mim?
E eu ficava naquela dúvida. Aí chegou alguém do meu lado, botou a mão assim e falou: jovem, você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu olhei para aquela mulher, que eu não me lembro da fisionomia, e não respondi para ela. Ela olhou para mim de novo e disse: vai ser a melhor decisão da tua vida, a tua história vai mudar. Ela falou comigo: eu vou com você lá na frente. Tem gente que sabe ser usado por Deus, né, irmão? Tem gente que sabe ser usado pelo diabo também, né? Tem gente que diz assim: sai da igreja, para com isso, não anda não, vai ficar na tua casa. Tanto servir a Deus é só lá em casa, não precisa vir para a igreja. Imagina, não dá nada, falta o culto, não vá na igreja, não receba de Deus. Não, para com isso, isso é muito religioso. Mas eu dou graças a Deus que aquela mulher disse para mim assim: você quer ir lá na frente? Eu vou com você, e tua vida vai ter que ser transformada. E eu olhei para a cara dela, fiz assim: a senhora vai comigo? Ela disse: eu vou. Então eu vou. Sabia eu, nem sabia eu o que Deus estava fazendo. E eu fui para a presença de Deus. Quando eu fui para frente, irmão, veio um quebrantamento dentro de mim, tão violento. Porque é assim que começa o processo. Agora, começa e não para. Conversão não é uma coisa que eu fiz uma vez, não. Deus vai me mostrando nos anos, muda aqui, muda ali, porque se Deus tentar mudar tudo de uma vez, a gente não aguenta, viu, irmão? É que nem carvalho. Sabe como é que é carvalho, né? Um carvalho maduro demora quase 100 anos para ficar pronto. O problema do carvalho é que ele é muito resistente. Quando bate a tempestade, ele fica assim, né? E a tempestade vem e ele está ali. Aí a tempestade é mais forte do que ele, quebra ele no meio. Muitas vezes a gente está que nem carvalho, tão endurecido, tão rígido, não tem flexibilidade, não tem quebrantamento, não tem reconhecimento, não tem humildade no coração. E aí Deus quer trabalhar e a gente Aí Deus tem que soprar o vento meio com sabedoria. Faz. Porque se firmar muito o vento, quebra. Como Deus não quer nos quebrar, Deus quer nos moldar, Deus quer trabalhar em nós, Ele vai tendo paciência. Esse é um processo. Agora outro processo pode ser: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Pode trabalhar. Se joga logo aos pés de Jesus, se atira na presença de Deus, deixa Deus te restaurar. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você. Essa palavra é uma palavra de salvação, é uma palavra de vida mudada, é uma palavra da manifestação do poder e da graça de Deus, é uma palavra que vai ajudar você, não vai te atrapalhar. Essa palavra não te atrapalha, porque Jesus quer mudar teu coração, Jesus quer transformar a tua história. Amém? Eu quero convidar você a fechar teus olhos. Se tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria que você levantasse tua mão. Eu quero orar por você. Mantenha os olhos fechados, todos, por favor, por uma questão de respeito, de amor. Se tem alguém que queira entregar a vida a Jesus, levanta a sua mão direita, eu quero orar por você. Tem alguém? Muito bem, glória a Deus. Se você entendeu a palavra, glória a Deus. Mais alguém, levante a sua mão. Não vou chamar você aqui não, só quero orar pela sua vida, quero pedir que o Espírito Santo entre aí no teu coração, perdoe os teus pecados, que Ele entre na sua vida, que Ele restaure você. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Se tiver mais alguém que queira entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão. Temos várias pessoas com as mãos levantadas, glória a Deus, glória a Deus. Essa é uma palavra de salvação, é uma palavra para mudar a tua vida, a tua história. Pai, em nome de Jesus nós oramos, glórias ao teu nome. Ainda me veio uma coisa, um questionamento no meu íntimo, no meu espírito. Se você está distante de Jesus e quer se reconciliar com Ele, você também pode fazer isso agora. Jesus está muito interessado na sua vida.
em preparar você para a eternidade. Você que quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão também. Glória a Deus, várias pessoas estão tomando essa decisão no coração. Aleluia. Eu sei que Deus está fazendo algo aqui tremendo. O arrependimento e a conversão é a porta de entrada para um nível espiritual diferente. Agora eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um que levantou as mãos nesta noite. E minha oração é: entra nesse coração, perdoa os pecados, restaura esta vida em nome de Jesus. Que a tua graça salvífica, salvadora, se manifeste agora, Senhor, arrancando esta alma, esta vida do lodaçal do pecado, da maldição do pecado, Senhor, arrancando essa vida das trevas, trazendo para a tua luz, para a tua presença. Oramos agora em nome de Jesus e ordenamos e repreendemos todo o mal sobre esta vida. Entra no coração deste homem, entra no coração desta mulher, perdoa os seus pecados, lava esta vida, esta alma com teu precioso sangue, e escreve o nome desta vida no livro da vida. Aqueles que estão reconciliando-se com o Senhor, aqueles que estão entregando as suas vidas a Jesus. Pai, entra mesmo nessa história e muda esse coração em nome de Jesus. Eu quero que a igreja toda ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, peço que o Senhor me perdoe, que o meu nome esteja escrito no livro da vida, e que nenhuma acusação contra mim prevaleça. No nome de Jesus, eu te peço, Senhor, me recebe na tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém. Você está em paz com Deus? Você tem a paz de Deus no teu coração? Pode crer numa coisa: se houve arrependimento e pedido de perdão, o Senhor já te perdoa. A verdade, a prática da vida cristã deve ser essa. Quando o Espírito Santo fala conosco e nos mostra alguma coisa que vai errado, que vai mal, confie em Deus como um Pai amoroso que Ele é. Deus tem alegria num coração arrependido, irmão. Peça perdão, se arrependa, muda de caminho. Toda vez que alguma coisa não for bem no teu íntimo, vá para a presença de Deus. Não durma com o pecado do dia sem ser confessado. Peça perdão. Vai dormir: Senhor, pisei no tomate, agi errado, fiz assim, fiz assado, perdoa, papai, por favor, eu não quero mais continuar nessa vida, nessa prática. Amém? Acho tão impressionante quando Jó faz um voto com Deus e diz: Senhor, eu faço uma aliança com os meus olhos de não olhar para a donzela. Aí ele estava dizendo sobre um olhar malicioso, um olhar maldoso, etc. Ele queria agradar a Deus. Eu tenho certeza que você quer agradar a Deus também, quer andar na presença de Deus. Amém?